Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 20 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Bernardo Claraval. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Samuel, profeta, que, chamado por Deus quando ainda era criança, foi depois juiz em Israel e, por mandato divino, ungiu Saul como rei do seu povo, mas, quando Deus repudiou Saul por causa da sua infidelidade, conferiu a unção real a David, de cuja descendência havia de nascer Cristo. Em Chinon, fortaleza do território de Tours, na Aquitânia, hoje na França, São Máximo, discípulo de São Martinho, que, depois de ter sido monge na Ile-Barbe, junto de Lyon, fundou um mosteiro junto ao rio Vienne, onde morreu com avançada idade. Morte no século V. Em Noirmoutier, na ilha Hiro, no litoral da Aquitânia, também na Audier na França, São Filiberto, abade, que, educado na corte do rei Dagoberto, ainda adolescente se tornou monge, fundou e dirigiu o mosteiro de Jumièges e depois o mosteiro de Hiro, posteriormente chamado Noirmoutier. Morte no ano 684. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, os santos mártires Leovigildo e Cristóvão, monges, que, na perseguição dos mouros, espontaneamente confessaram a fé em Cristo perante o juiz, e por isso foram decapitados, assim alcançando a palma do martírio. Morte no ano 852. Em Siena, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o passamento de São Bernardo Tolomei, abade, fundador da congregação olivetana, com a regra de São Bento, que viveu com grande fervor a disciplina monástica e, durante uma epidemia de peste que assolava a Itália, morreu no mosteiro de Siena. Morte no ano 1348. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, os beatos Luís Francisco Lebrun e Gervásio Brunel, presbíteros e mártires. O primeiro foi monge da congregação beneditina de Santo Amaro, o segundo foi prior da abadia cisterciense da Trapa. Ambos foram detidos em condições desumanas durante a Revolução Francesa e consumaram o seu martírio consumidos pela enfermidade. Morte no ano 1794. Em Roma,
Santa Maria de Matias, Virgem, fundadora da Congregação das Irmãs da Adoração do Preciosíssimo Sangue de Cristo. Morte no ano 1866. Em Roma, o dia natal de São Pio X, Papa, cuja memória se celebra amanhã. Morte no ano 1914. Em Valibona, na província de Castellón, na Espanha, o beato Matias Cardona Meseguer, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes das Escolas Pias e mártir na perseguição religiosa. Morte no ano 1936. Em Xativa, na província de Valência, também na Espanha, a beata Maria Clemente Mateu, virgem e mártir, que, durante a mesma perseguição, pela perseverança na fé mereceu configurar-se com Cristo. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Celestino Antônio Ismael Barrio Marquila, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que, na mesma perseguição, foi assassinado por causa da sua fé. Morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique da Baviera, na Alemanha, o beato Ladislau Maxkowski, presbítero e mártir, natural da Polônia, que foi deportado em tempo de guerra e, perante os perseguidores da dignidade humana e cristã, suportando cruéis torturas, defendeu a fé até a morte. Morte no ano 1942. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Jorge Fafner, presbítero da Diocese de Wurzburgo e mártir. Morte no ano 1942. História de São Bernardo Claraval. São Bernardo nasceu em 1090, no Castelo de Fontaine, região de Borgonha, França. Filho de um nobre chamado Tesselin Sorel, o Vermelho e de Alete de Montbard, mulher virtuosa venerada como bem-aventurada. Teve 7 irmãos, dentre os quais era o terceiro. Bernardo sempre se destacou pela inteligência e pela beleza física. Aos 9 anos foi para a escola canônica, e destacou-se principalmente na literatura. A vocação de São Bernardo. Em 1112, aos 22 anos, Bernardo entra na abadia de Cister, também em Borgonha. Esta abadia era um mosteiro cisterciense fundado por São Roberto de Molesme. Foi então que Bernardo convenceu mais de 30 homens, irmãos, tios e vários amigos a entrarem para a ordem, causando enorme surpresa e alegria para a abadia e para Santo Estevão Arden, abade sucessor do fundador São Roberto. São Bernardo de Claraval. Bernardo era homem de estudo e oração, praticando com austeridade a regra do mosteiro, a mesma escrita por São Bento. Bernardo dedicava-se à oração e ao ensino da catequese. Tinha grande dom de oratória e convertia muitos com quem conversava, tanto que levou para o mosteiro o irmão mais novo e seu pai. Após 2 anos em Cister, Bernardo foi enviado para o Vale de Langres em 1115, com a missão de fundar a abadia de Claraval, Vale Claro, tornando seu primeiro abade, com apenas 25 anos. Em pouco tempo a abadia ficou conhecida em toda a França e posteriormente por toda a Europa como um lugar onde se vivia a oração, o trabalho, a humildade, a caridade e a cultura profunda. Bernardo e os monges de Claraval viviam com amor e integridade os votos de pobreza, castidade e obediência. Certa vez teve uma visão, e um menino envolto numa luz divina disse a ele: "E fala aos outros sempre, pois serás inspirado pelo Espírito Santo e receberás a graça especial de compreender as fraquezas das pessoas e ajudá-las." Assim, Bernardo conseguiu muitas vocações para Claraval. O mosteiro chegou a ter 700 monges, inclusive Henrique de França, irmão do rei Luís VLL, que mais tarde foi bispo e arcebispo de Reims. As obras de São Bernardo. Com o passar dos anos, São Bernardo fundou 72 casas da Ordem dos Cistercienses na França e em vários países da Europa. Participou ativamente do Concílio de Latrão, como secretário. Participou também do Concílio de Troyes, onde exerceu grande influência, e do Concílio de Reims, sempre a pedido do Papa, para tratar de todos os assuntos da Igreja. A convite do Papa, pregou a Segunda Cruzada. Era conhecido como o pai dos fiéis, a coluna da Igreja, o apoio da Santa Sé, o anjo tutelar do povo de Deus.
Sua devoção para com a Virgem Maria era incomparável. Quando estava na Alemanha, na Catedral de Spira, ajoelhou-se por 3 vezes dizendo, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, invocações que foram acrescentadas ao final da oração Salve Rainha. Por causa de sua fama de santidade e sabedoria reconhecida, São Bernardo torna-se uma personalidade importante e respeitada em toda a Europa. Tanto que ele intervém em assuntos públicos, defende os direitos da Igreja contra abusos de reis e é chamado para aconselhar papas e reis. Os milagres de São Bernardo. Bernardo reformou a ordem cisterciense e levou a ser o que é até hoje, quase 1000 anos depois. Ele mesmo fundou muitos mosteiros na Europa, 35 na França, 14 na Espanha, 10 na Inglaterra e Irlanda, 6 em Flandres, 4 na Itália, 4 na Dinamarca, 2 na Suécia e 1 na Hungria, além de muitos outros que se filiaram à ordem. Sua ordem chegou aos 5 continentes. No Brasil, no estado de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Claraval, que nasceu ao redor de um grande mosteiro da ordem dos cistercienses. Durante o Concílio de Troyes, Bernardo conseguiu o reconhecimento para a ordem do Templo, os Templários, cujos estatutos ele mesmo escreveu. Além disso, São Bernardo escreveu grandes obras, tratados de teologia, obras defendendo a fé católica e a Igreja contra heresias, além de inúmeros tratados sobre Nossa Senhora. O falecimento. Quando estava para morrer e os monges rezando para que Deus não deixasse, ele disse: Por que desejais reter aqui um homem tão miserável? Usai da misericórdia para comigo e deixai-me ir para Deus. Assim, São Bernardo faleceu no dia 20 de agosto de 1153, aos 63 anos de idade. Devoção a São Bernardo. São Bernardo foi canonizado em 18 de junho de 1174, pelo Papa Alexandre LLL declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio VLLL, em 1830, por causa de suas pregações e obras escritas. A festa de São Bernardo é comemorada em 20 de agosto. Oração a São Bernardo. Santo Abade de Claraval, São Bernardo, fervoroso servo de Maria, a Igreja o honra e o invoca universalmente como padroeiro das causas mais difíceis, visto dirigir a Maria todo o seu fervor. Assim peço que com Maria, venha pedir por mim a Jesus. Eu estou sozinho e desamparado. Faça uso, eu imploro, do seu especial privilégio que Maria deu a vós para trazer um benefício visível e rápido a esse seu servo desesperado. Venha assistir a esse servo que está em grande dificuldade e grande necessidade de consolo e ajuda e atribulado e com sofrimentos. Assim me consiga a graça, pedido, e ainda a graça da salvação de minha alma. E que isto possa agradar a Deus. A vós, seu eleito para sempre. Eu prometo, amado São Bernardo, sempre honrar-vos com fervor, e como especial padroeiro, encorajar a devoção a vós. Amém. São Bernardo Claraval, rogai por nós.